Quanto você pagaria para eliminar uma doença que contraiu e que possui uma taxa de mortalidade de 1 em 100 mil? E quanto teria que pagar para você aceitar fazer algo que o colocaria com uma chance de morrer de 1 em 100 mil? Richard Thaler, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 17, era um estudante nos anos 60, quando se viu diante da questão: quanto vale a vida humana? A blogueira Samidana foi atrás e descobriu que, para estimar o valor, ele, o economista Thaler, começou sua pesquisa com uma entrevista com apenas estas duas perguntas: quanto você pagaria para eliminar uma doença que contraiu e que possui uma taxa de mortalidade de 1 em 100 mil? E quanto teria que pagar para você aceitar fazer algo que o colocaria com uma chance de morrer de 1 em 100 mil? A Sami, a blogueira, esperava encontrar na pesquisa a resposta de que o valor para as duas perguntas fosse o mesmo, mas não é. Vamos pensar? Vamos pensar numa situação ainda mais extrema? Te imagina sujo de sangue por um ferimento aberto, e por qualquer razão, tu te perdeu no meio do oceano e sabe que está nadando entre tubarões brancos. Quanto pagarias por um salvamento? Bem, sabemos que se conseguisse contatar alguém ou se alguém soubesse da tua situação, um órgão governamental o salvaria sem lhe cobrar. Mas vamos imaginar um mundo de Estado mínimo e o salvamento em águas internacionais privado. Todo o salvamento em águas internacionais privado. Nenhuma empresa está por ali ou disposta a ir por qualquer quantia. Na hora do desespero, quanto você pagaria pelo resgate? Vamos imaginar que tua chance de te salvar numa situação dessas, nadando até a terra firme mais próxima, seria de meio a meio, 50-50. Metade das pessoas ali se salvam, metade é comido pelos tubarões. Quanto você pagaria pelo seu resgate? Agora, imagina o inverso. Quanto você aceitaria receber para te colocar nessa situação? Lembre-se, ferido, sangrando, sabendo que não existirá resgate. Que você terá que nadar até a terra firme mais próxima. Pode ter várias respostas, mas se colocar em risco é muito mais valioso do que sair do risco. Será que realmente podemos medir o preço da vida? Bem, Henry Bugalho, o youtuber brasileiro, pesquisou a história do Ford Pinto. Em português seria Ford Pinto, um carro popular, muito, extremamente barato e com um projeto de peças baratas. O objetivo era esse, ser barato, porém com um defeito de projeto. Uma colisão traseira poderia levar à explosão com ferimentos ou morte. O tanque de combustível era frágil. Após 2.100 colisões, com 180 feridos e 180 mortos, e que foram levados ao tribunal, um estudo da Ford levou em consideração o preço máximo pago nas indenizações ou se valeria mais a pena reforçar o tanque através de um recall. A Ford chegou à conclusão de que uma vida valeria $200 mil e que era mais fácil deixar como está, ou seja, as indenizações poderiam chegar a no máximo $49 milhões e o custo do recall total mais de 130, quase 140 milhões de dólares. E assim, toda a empresa faz a conta. E no final o lucro é mais importante, mesmo que isso custe vidas. Nos 7 mandamentos criados pelo comandante Rolim para a TAM, o primeiro é: nada substitui o lucro. Nada
substitui o lucro. Rehman Shukr era um paquistanês, funcionário do FMI, especialista em sistemas financeiros. No sábado agora, 21 de março, Rehman, em sua última postagem no Facebook, citou um artigo do jornal New York Times. Nossa luta contra o coronavírus é pior do que a doença? Um artigo do David Katz. Diz o Rehman na sua postagem, artigo muito importante. Difícil decidir se o aspecto humano da doença é mais importante do que as suas implicações na economia e noutras áreas importantes. Muito fácil, diz ele, deixar a emoção guiar a política, e já vimos várias vezes porque isso é uma má ideia. E pior, encontrei aqui no Paraná um portal que era um jornal e que agora parece não ter mais a mesma força de opinião, com um texto assinado por J.R. Guzzo, com o título Remédio contra o coronavírus é amargo e pior que a doença. Pois espero, Sr. Guzzo, que o seu destino não seja o mesmo que o do financista do FMI. Rehman, o financista paquistanês, morreu 3 dias depois da sua postagem em decorrência do coronavírus. Ele tinha apenas 26 anos. Nesta hora, em vez de ler o artigo, sugiro que ouça Engenheiros do Havaí, na música Quanto Vale a Vida, do álbum Filmes de Guerra, Canções de Amor. E se quiser, mas só se você quiser, assista O Lucro Acima da Vida. Roteirizado e dirigido por Nick Nilsson, o longa-metragem retrata toda a história do crime ambiental cometido pelas multinacionais Shell Brasil e BASF S.A. na planta industrial localizada no bairro de Recanto dos Pássaros, em Paulínia. Quer mais? O livro O Lucro ou as Pessoas, do notável Noam Chomsky. Por fim, qual o teu preço para as perguntas do início? Hein?